Nesta aula, nós iremos falar sobre a aceleração vetorial, que é a continuação da aula anterior sobre deslocamento vetorial e velocidade vetorial. Se você tem dúvida ainda sobre o que é vetor, dá uma olhada aqui em cima, aperta no izinho que vai te levar para os vídeos sobre vetores. Bom, então vamos lá, só que não tem dúvida nenhuma sobre vetores, vamos falar o que é aceleração vetorial. Lembra do que é a aceleração escalar, que é simplesmente a mudança no valor da velocidade em certo tempo. Quando falamos da aceleração escalar, nós havíamos falado da aceleração média e da aceleração instantânea. Aqui vale o mesmo conceito. A aceleração média vetorial, aceleração vetorial média. É simplesmente a mudança no valor do vetor velocidade em função do tempo. Como você pode observar aqui por esta pequena equação, ela apenas retrata isto. Então, você vai obter o vetor aceleração mediante a subtração do vetor velocidade final do vetor velocidade inicial em certo intervalo de tempo. Lá atrás falamos da aceleração instantânea, que era aquela aceleração que ocorre quando o tempo ele vai reduzindo, ficando cada vez menor. Aqui também vale o mesmo conceito. A aceleração vetorial instantânea nada mais é do que essa aceleração vetorial quando os tempos, o tempo medido, o intervalo de tempo é muito curto, muito pequeno. Ou podemos simplesmente chamar de aceleração vetorial, não preciso usar o termo instantâneo. Quais são a relação entre a aceleração e a velocidade? Lá atrás, nós havíamos falado de dois tipos de movimento quando temos aceleração, que é o movimento acelerado e o movimento retardado. Observe nesta figura. Observe que, primeiro, a trajetória é retilínea, nós temos esta reta. Segundo, observe que a aceleração e a velocidade, elas têm a mesma direção, estão sobre a trajetória e o mesmo sentido. Então, quando a velocidade, o vetor velocidade e o vetor aceleração têm mesma direção, mesmo sentido, o movimento é chamado de movimento acelerado. E quando for o contrário? Tiverem sentidos contrários. Observe a figura. A única coisa que mudou foi o sentido da aceleração em relação ao sentido da velocidade. Agora os dois sentidos eles são opostos. Sendo opostos, o movimento agora é chamado de movimento retardado. Tá ok? Pessoal, mas e se tivermos outros tipos de trajetória? Por exemplo, aqui nessas duas figuras. Aqui a trajetória não é mais retilínea, ela é curvilínea. É uma curva qualquer. Continua mantendo-se o mesmo raciocínio. Se a velocidade e a aceleração, olha essa primeira aqui, a velocidade e a aceleração, esses dois vetores, eles tiverem o mesmo sentido, movimento acelerado. Se tiverem sentidos opostos, movimento retardado. Mas é uma coisa interessante, já que nós temos uma trajetória curvilínea, observe que esses dois vetores em cada ponta aqui está tocando a curva em um único ponto. Quando você tem essa situação, nós chamamos isso de tangente. O que é reta tangente? O que é sair pela tangente? Essa expressão última você já conhece dos noticiários, por exemplo. Imagine você está numa rodovia, está chovendo, e o motorista, um pouco irresponsável, tem um pneu quase careca. Ao fazer a curva rápido demais, o pneu vira. Só que o carro não obedece, ou seja, ele não vai fazer a curva como deveria, ele vai continuar indo em linha reta. Ele vai sair pela tangente. Então, reta tangente é simplesmente você tem a curva, uma reta que toca essa curva em um único ponto. Isso é reta tangente, tá ok? Então, nós temos aqui, pare o vídeo um pouquinho para poder ver, você ver as características do vetor aceleração tangencial. Agora, nós temos um outro tipo de aceleração, que é a aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta? É aquela aceleração, olha a figura, voltada para o centro da curva.
Ou seja, é a aceleração que faz realmente o objeto fazer curva. É ele. Imagine que você pega uma corda, amarre numa pedra e gira. Esta corda está fazendo o papel da aceleração centrípeta. Quando nós estivermos falando de forças, nós vamos pegar esse exemplo de volta. Novamente, pare o vídeo e olhe as propriedades do vetor aceleração centrípeta. Agora, quando nós juntamos as duas acelerações, tangencial e centrípeta, observe na figura, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, nós temos um vetor aceleração. Esse vetor aceleração aqui é chamado muitas vezes de aceleração padrão, tá ok? Esse vetor ele é composto, sendo bem repetitivo, pelo vetor aceleração tangencial e o vetor aceleração centrípeta. Observe aqui como é que você calcula o módulo do vetor aceleração padrão. É simplesmente teorema de Pitágoras. Vamos fazer um exemplo agora que mostrará a aplicação desses conceitos. Neste exemplo, nós teremos um móvel que executa um certo movimento e no tempo 4 segundos, após o início da contagem. Então, já tem um movimento, começou a contagem, 4 segundos depois eu tenho uma situação. O que acontece nessa situação? Ele parte lá do tempo zero do repouso, então a velocidade inicial dele nós já sabemos que é zero, e descreve uma trajetória curvilínea. Olha o raio da trajetória, 16 metros. Posto isto, e conhecendo a aceleração escalar, que é de 2 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração escalar ela vai fazer o papel da aceleração tangencial, tá bom, gente? Então vamos aos nossos dados iniciais, retirados do texto, tempo 4 segundos, velocidade inicial 0, raio da curva 16 metros, a aceleração tangencial, ou simplesmente a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Para determinar a primeira velocidade no tempo 4 segundos, nós usamos a nossa pequena equação que nós vimos lá no movimento uniformemente variado. Velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Substituímos os dados e trabalhamos matematicamente. Encontramos uma velocidade de 8 metros por segundo. Pronto. Agora, como calculamos a aceleração centrípeta? Usamos a equação velocidade ao quadrado sobre o raio. Substituímos os dados, operamos matematicamente e encontramos uma aceleração centrípeta de 4 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar a aceleração padrão, nós vamos simplesmente usar a última expressão que vimos no slide anterior, substituímos a aceleração tangencial, que é a aceleração escalar, a aceleração centrípeta que nós calculamos, operamos matematicamente e encontramos uma aceleração de 2 raios de 5 metros por segundo ao quadrado. Não é necessário extrair, apenas se o exercício pedisse. Se pedisse aproximadamente, por exemplo, aí você extrair. Bom, gente, então nos vemos nas nossas aulas. Um grande abraço a todos.